Eu quero que você entenda uma coisa muito simples, mas que vai mudar a sua forma de se relacionar com Deus. Ninguém se relaciona com Deus da maneira como ele realmente é. A gente se relaciona com Deus da maneira como nós acreditamos que ele é. Pensa nisso aqui comigo por uns segundos. Se lá no fundo do teu coração você acredita que Deus ele está sempre decepcionado com você, é assim que você vai orar. Se você acredita que Deus só se aproxima de você quando você acerta, quando você cumpre um checklist, você vai viver a vida assim. Se você acredita que você precisa merecer o amor de Deus, você vai passar uma vida inteira tentando provar algo para Ele. E o problema é que muitas vezes a imagem de Deus que a gente carrega nunca veio das Escrituras. Elas vieram das histórias nas quais nós fomos criadas, das experiências que nós vivemos, da forma que nós amamos ou da forma que a gente não foi amada. E aí, sem perceber, a gente começa a tratar a Deus do mesmo jeito que a gente aprendeu a se relacionar com o restante do mundo. E é por isso que eu digo que a maneira como você enxerga Deus vai governar todo o restante da sua vida. Porque se o fundamento ele estiver errado, tudo aquilo que você construiu em cima dele está completamente comprometido. Olá, mulheres! Se você ainda não me conhece, eu sou a Tati Sabino Mendes. E esse vídeo aqui, ele faz parte de uma série que eu tenho chamado de Fundamentos Invisíveis. Porque é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está descendo fundamentos a esses que ninguém nunca vê, mas são aqueles que sustentam todo o resto da nossa vida. Semana passada a gente começou a cavar, mas hoje a gente vai um pouco mais fundo nessa escavação. Então abre a tua Bíblia aí comigo em João 14. Enquanto você vai abrindo, eu quero te trazer um plano de fundo dessa história que a gente vai falar. Jesus ele está vivendo as últimas horas antes da cruz. Os discípulos eles estão apavorados, assustados, eles não estão entendendo o que está acontecendo. E aí no versículo 18, Jesus ele faz uma promessa a ele. Olha o que ele diz: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Eu acho essa palavra tão interessante, porque Jesus ele poderia ter falado qualquer outra palavra. Ele poderia ter falado: eu não vou deixar vocês que fiquem tristes, não vou deixar vocês desamparados. Mas Jesus ele diz: não deixarei que fiquem órfãos. E sabe por quê? Porque Jesus sabia que o maior problema da humanidade não era só sobre o pecado, mas a separação de Deus. Porque uma vida separada de Deus faz a gente ter uma vida inteira sem conhecer o Pai. E olha só que lindo, em alguns versículos antes, Jesus ele promete enviar o Espírito Santo. Você consegue imaginar? Você está acompanhando o meu raciocínio aqui? A resposta de Deus para a orfandade nunca foi mandar pessoas melhores, nem tampouco circunstâncias favoráveis, mas foi dar a própria presença dele. Aleluia! Agora eu quero que você vá comigo lá em Lucas 15 e talvez você já tenha visto essa parábola inúmeras vezes, mas hoje eu quero que você olhe para ela de um outro jeito. Porque a gente quase sempre presta mais atenção no filho mais novo. Só que tem dois filhos nessa história. O mais novo que vai embora, gasta tudo, perde tudo. Depois, né, quando ele cai em si, ele decide voltar. Só que ele volta, né, ensaiando um discurso. Lá no versículo 19, ele vai falando: Pai, eu não sou digno de ser chamado do teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores, né, dos teus empregados. Você consegue perceber isso aqui? Antes mesmo dele voltar para o pai, ele tinha desistido já de ser filho. Ele coloca na cabeça dele a única possibilidade que sobrava, que era o quê? Conseguir um emprego. Só que o pai não deixa nem ele terminar a frase, gente. A Bíblia diz que o pai, ele corre ao encontro do filho, abraça e beija. E manda trazer roupas melhores, manda trazer anel, manda trazer sandália. Eu fico imaginando a cena, porque aquele filho, ele voltou tentando negociar um lugar que já pertencia a ele. E o pai, ele responde, né, devolvendo, afirmando a identidade. Antes de qualquer explicação que o filho poderia dar, ele vestiu o filho dele. Só que deixa eu te contar uma coisa. Teve uma época em que Deus falou muito comigo sobre essa parábola. Porque durante muito tempo eu só olhava para o filho mais novo. Afinal, é nele que quase todo mundo presta atenção. Mas um dia Deus chamou a minha atenção para o filho mais velho.
E aí que eu comecei a perceber algumas coisas. É que muitas vezes, quando um filho pródigo volta para casa, quem tem mais dificuldade de recebê-lo não são as pessoas que estão do lado de fora, são justamente aqueles que nunca saíram. Quantas vezes, gente, nós vemos pessoas quebradas, arrependidas, querendo recomeçar e encontra irmãos que passaram a vida inteira dentro da igreja, mas eles não conseguem recebê-lo como o pai o recebe. E foi aí que Deus começou a falar comigo. Porque eu percebi que o problema do filho mais velho nunca foi simplesmente o comportamento. Olha só, esse filho ele nunca saiu de casa, ele nunca desperdiçou uma herança, ele nunca desperdiçou nada, ou seja, por fora estava tudo ok. Mas tem uma frase que revela o coração desse filho. Ele diz, né? Há tanto tempo eu te sirvo. Você está percebendo, gente? Ele não disse há tantos anos, há tanto tempo eu vivo com o Senhor, eu estou ao seu lado. Não. Ele fala há tantos anos eu te sirvo. Ou seja, ele conhecia a casa, ele conhecia as regras, mas ele não conhecia o coração do pai. E a resposta do pai é uma das coisas mais lindas que a Bíblia mostra. Ele olha para aquele filho e diz: Filho, tu sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu. Ou seja, gente, é como se Deus estivesse, é como se aquele pai estivesse dizendo para ele: você passou tantos anos tentando conquistar uma coisa que nunca deixou de ser sua. Só que aí tem um ponto. Você percebe que o filho mais novo, ele achava que tinha perdido o direito de ser filho. E o filho mais velho, ele passou a vida inteira sem desfrutar desse direito. No fundo, gente, os dois tinham o mesmo problema. Os dois não conheciam o coração do Pai. E é justamente esse coração que Paulo escreve lá em Romanos 8, e eu quero que você abra a sua Bíblia, vai comigo lá em Romanos 8, versículo 15. Olha só o que Paulo diz. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu acho esse texto, gente, tão lindo, tão maravilhoso, porque Paulo ele não está dizendo que você precisa convencer a Deus que você é filho, ele não está dizendo que você precisa se sentir filha. Ele está dizendo que foi o próprio Deus que fez isso. Ouça o que eu vou te dizer. Foi ele quem te adotou. Foi ele que colocou dentro de você o próprio Espírito dele. E é o Espírito Santo quem testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos dele. Você percebe isso, gente? Tantas vezes a gente fica tentando provar para Deus que nós somos uma boa filha, mas Deus nunca nos pediu isso em nome de Jesus. Ele só nos convida a receber aquilo que ele já declarou para mim e para você. E tem um outro texto que eu quero que você abra aí, 1 João, lá no capítulo 3, versículo 1, olha o que João fala. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu gosto demais desse primeiro verbo, né, que João fala, vejam. É como se João estivesse falando assim: oi, presta atenção, enxerga isso daqui. Porque, gente, o nosso maior problema, né, a nossa maior tendência é ficar olhando para os nossos erros, para aquilo que a gente não consegue, para aquilo que é uma limitação para nós. Mas João, ele diz: olha para o amor do Pai, porque foi esse amor que declarou quem você é. E sabe por que isso muda tudo, gente? Porque a filiação nunca foi um prêmio. A filiação sempre foi um ponto de partida. Você não obedece para se tornar filha, você obedece porque você já é filha. Você não serve para conquistar o amor do Pai, você serve porque você já foi amada. Você não busca a Deus para que Ele venha te aceitar, você busca porque você já foi recebida por Ele. Isso muda completamente a maneira que nós vivemos a nossa vida. Porque é a partir disso que a obediência ela deixa de se tornar um peso, um sacrifício, e ela se torna a nossa resposta de amor ao Pai.
E é exatamente por isso que eu digo muitas vezes que a palavra de Deus, ela não muda só a maneira como nós interpretamos as escrituras, mas ela muda a forma que nós vemos a vida. E quando a palavra de Deus, ela corrige a imagem que nós temos do Pai, ela também corrige a imagem que nós temos de nós mesmos. E quando isso acontece, você continua orando, você continua servindo, você continua buscando, mas só que de um lugar onde você não precisa conquistar um lugar, porque você descobriu que este lugar sempre foi seu. É por isso, gente, que eu acredito com todo o meu coração que uma mulher transformada pela palavra, ela vive de maneira diferente. Não porque ela se tornou perfeita, ela nunca mais vai errar, mas porque ela deixou de viver como órfã e ela começa a viver como filha. Então eu queria te deixar um desafio para esta semana. Eu quero que você leia Lucas 15 de novo, sem pressa e não procurando só o filho que foi embora, mas procurando você na história. Porque talvez você possa se ver na história do filho que foi embora, do filho que ficou, ou talvez você possa se encontrar nos dois. E tá tudo bem. O importante dessa história é você olhar para o pai. Porque no final das contas, gente, essa parábola nunca foi sobre dois filhos apenas. Ela sempre foi sobre o coração de um pai. A palavra pródigo, ela significa aquele que dá em excesso. Então, antes de terminar, eu queria que você me respondesse uma pergunta aqui nos comentários. Qual foi a imagem de Deus que você percebeu que você carregava e você nem se dava conta disso? Eu quero ler, eu quero te responder e eu quero orar por você. E eu quero te pedir mais uma coisa. Se esse vídeo aqui, ele te edificou, compartilha com uma outra mulher. Quem sabe ela esteja vivendo exatamente como o filho mais velho dentro da casa, mas sem desfrutar do amor do pai. Manda esse vídeo para ela, porque pode ser o cuidado que ela precisa hoje. E se você quer caminhar comigo nessa jornada, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque semana que vem a gente vai continuar descendo nesse fundamento. Porque tem uma coisa que muda quando a gente finalmente entende que nós somos filhas. A vida, ela começa a entrar em ordem. E talvez você ache que isso vai ser sobre disciplina, mas não. Eu quero te mostrar que antes da disciplina acontecer, vem a identidade primeiro. Amém, gente? Eu quero te agradecer por você caminhar comigo até aqui. E não se esqueça, aqui a gente não corre, a gente aprofunda. Então, eu te vejo semana que vem, que Deus te abençoe.